Bom, eu fiz esse vídeo porque eu recebi um e-mail pedindo para que eu fizesse um detalhamento melhor do funcionamento da fila, tá? Mas primeiro eu vou querer dizer o seguinte: o intuito desses vídeos não é demonstrar a movimentação nessa aplicação, e sim demonstrar que é possível fazer qualquer tipo de gestão de fila usando o Delta. Assim, porque mesmo ele não sendo um CLP que tem funções específicas para fila, que nem aquela FIF LIFO que você encontra no Alembrada, não impossibilita ele de fazer qualquer gestão, tá? O que eu vou estar mostrando aqui são as características dessa gestão de fila para essa aplicação aqui que eu montei. Mas vamos lá, vamos falar sobre ela. Aqui de cima, aqui é a função principal. Tá? Aqui eu só estou configurando minha saída 485. Isso aqui é uma segunda configuração, mas está desabilitado. Isso aqui é para que eu possa trabalhar com blocos de funções. Primeiro pulso do sistema quando ele vai para RAM. Estou zerando o índice 0 e zerando o meu buffer, que eu uso buffer. Você também não é obrigado a fazer uma fila com buffer, tá? É só coloquei para exemplificar, porque ela tem gestão um pouco diferente. Aqui eu criei uma função de reset que ele limpa por áreas, certo? Vai zerar tudo que tiver dentro da minha fila, vai zerar todos os meus botões, umas funções auxiliares que eu usei dentro do sistema. E aqui para mim trabalhar com os meus blocos de função, que eu não coloquei ainda nessa rotina, eu tinha deixado reservado 7 índices, certo? Que vão do F0 ao F6. Aqui eu estou movendo 0 para a última posição da fila. O que quer dizer assim? Que nem eu falei no último vídeo, mas vou explicar de novo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma fila, eu quero uma fila de 70 posições, tá? Por quê? Porque eu determinei que são 70 posições. A primeira posição é o D100. Essa aqui é a posição de decremento da função. Eu não posso ocupar esse espaço. E a última posição seria o D171. O D171 é aquela posição que tem que ser sempre zero. Por quê? Senão, conforme eu for movimentando a fila, ele vai pegar o valor que tem na última posição e vai ficar regravando. Então mantenha essa posição em zero. Ou seja, eu sempre vou ter que usar dois números a mais do que o tamanho da fila que eu quero gerenciar. Primeiro porque é o contador da função, e o segundo porque é o zero, que é o final da fila. E é o que eu estou fazendo aqui, ó. Mantenho sempre zero na última posição. Aqui o que eu estou fazendo. Isso aqui eu acho que no último vídeo estava mostrando 69, mas eu coloquei 70 para ficar tudo de acordo, tá? Isso significa o seguinte, que se eu tiver por algum motivo com a minha fila cheia, vamos supor, eu tenho aqui nesse caso isso não ia ocorrer nunca, tá? Porque como eu estou colocando o número de entradas do tamanho do número da fila, nunca ia acontecer isso. Mas se eu estivesse fazendo uma gestão de uma fila menor do que o número de entradas, ele faria com que, se eu tivesse com a fila parada por algum motivo, vamos supor aqui, eu vim aqui na minha entrada do meu movimento, aqui ó, eu criei um bloqueio, sei lá por quê, sei lá, tem uma posição de pausa, mas assim os botões podem continuar sendo apertados. Ele ia fazer o seguinte: depois que enchesse, ele ia atualizar sempre a última, sobrepor sempre a última posição, certo? Só que ele fazer, não ia deslocar, só ia sobrepor a última posição. Para isso que eu faço isso. Se você dimensionar a fila do tamanho do número de entrada, isso nunca vai acontecer, certo? Deixa eu ver onde é que a gente estava. Aqui embaixo. Como funciona aqui? Vamos voltar aqui. Toda vez que eu aperto um botão, ele vai mover um valor, que seria o valor do meu índice, para minha fila, e vai dar um pulso vai liberar um pulso para minha rotina. Aqui no caso quando eu aperto M1, eu estou movendo o valor 1. Por quê? Porque eu quis que fosse assim. Eu podia apertar o M1 e passar o valor 77. Não importa, isso aqui é só o valor que eu vou usar dentro da minha rotina como uma condição de buffer. Para ficar tudo associado, eu coloquei tudo aqui, ó, igualzinho. Mas não precisa ser assim. Aqui eu posso colocar, se apertar o código número 1, eu passo aqui um código qualquer de uma peça, seja o que for. No meu caso não, eu deixei um porque eu tenho uma relação associada aqui. Quando eu apertar o botão 1, eu vou querer que a saída número 1 seja acionada.
tá? Na minha lógica que eu fiz. Aqui. Então tá. Aí quando eu aperto, o que é que vai acontecer? Aquele índice vem para cá para incrementar. Só que primeiro ele vai incrementar aqui, ó, o E0. Por que ele vai incrementar o E0? Porque essa posição ela vai ter que entrar sempre numa posição acima. Aqui, ó. Vamos por aqui que eu esteja aqui no D102. Já tem a última posição que eu tinha gravado algo no D102. Então, primeiro eu tenho que jogar aqui, ó, um incremento, porque se eu tenho 102, o último índice era 2. Aí que eu vou fazer? Eu vou primeiro mover esse aqui para 3, vai virar desse E3 aqui. E vou mover o valor que eu mandei para o D100 mais 3. Se eu inverter isso, eu vou criar um problema. Porque dependendo da maneira como eu montei a minha lógica, eu posso sobrepor, tá, a última posição aqui. Mas também depende muito do que você pensou no seu projeto. No meu projeto tem um problema. Então primeiro eu tenho que incrementar, depois eu tenho que mover. Feito isso, ou seja, movi aqui o endereço, gravei o valor do D100 mais o índice que eu gravei, aí eu pego e movo aqui o meu bloco, certo? Ou seja, aí depois que eu gravei, eu vou pegar e fazer a minha fila deslocar para frente, assim. No caso da primeira posição, eu tenho um bloqueio. Tá? Então, a primeira posição ele vai parar aqui. Por quê? Porque eu quero que ele pare. Isso me gera um problema? Gera. Tá? Gera por quê? Porque eu vou ter que ter um sinal a mais. Mas para demonstrar, eu queria que ele parasse aqui. Por isso que eu coloquei esse bloqueio de primeira posição. Ele parou no D101. Veio 1, parou no D101. Primeiro ele incrementou aqui o E0. Depois ele moveu o valor 1 para o D100 mais 1. Certo? 1, D100 mais 1. Agora está liberado. Quando apertar o D102, aí ele vai jogar esse cara para lá. Por que ele vai fazer isso? Vou explicar. Tá vendo? Ó? O D101, o valor 1, foi para lá. E aqui ele manteve a posição D101. Por que ele fez isso? Porque na minha gestão, o que eu fiz? Vamos ler a rotina inteira. Uma vez que ele entrou aqui, tá, ele vai lá, moveu a fila, certo? Esse daqui, ó, primeiro. Esse daqui ele está dizendo o seguinte: se o meu contador for menor ou igual a zero, eu vou mover ele para 70. Por quê? Porque esse número aqui, ó, ele vai decrementando. Tá vendo? Era 70, agora tá 69. Porque eu movi. Era 72, ele está em 69. Por quê? Porque eu fui fazendo algumas entradas, certo? Ele vai decrementando. Quando ele chegar a zero, eu tenho que colocar ele de novo no valor que eu quero lá, que são 70, para ele ficar sempre movimentando, sempre se auto-incrementando. Aqui é a rotina de entrada. Se ele pegar aqui que existe uma diferença, eu expliquei na outra, né? Se a posição atual for diferente da posição anterior, ele abre isso daqui e seta uma rotina. Tudo bem. Mas não é isso que eu quero mostrar. Isso eu já falei no vídeo anterior. Eu quero mostrar o seguinte: se ele não tiver com o buffer cheio, ele pega e decrementa de novo o E1. Por isso, o E0. Por isso que ele está fazendo isso, ó. Vou colocar aqui. Por isso que eu estou incrementando, mas ele está mantendo a posição. Porque eu incremento, faço a gravação do meu valor aqui no endereço correspondente aqui, no caso aqui, ó, o próximo botão que eu fizer, que ele vai fazer? Ele vai incrementar aqui, então aqui vai para 2. Vai gravar aqui algo no D102. Só que no final, como está aberto, ele vai atualizar o meu índice para D101 de novo. Por isso que vai dar só a impressão que ele está descendo. Já tinha até ido, tá? D103, tá vendo?
ele manteve o 101 e desceu. Isso enquanto o meu buffer, no caso aqui, ó, o 4 desceu, enquanto aqui não tiver cheio. Vamos encher. Seis. Mais um. Encheu. Encheu, agora o que acontece? Aqui, cadê meu decremento? Essa situação de decrementar a fila não está mais ativa. Então ele vai funcionar simplesmente conforme essa gestão. Cento e nove, tá vendo? Aí ele está incrementando. Tá incrementando. Incrementando. Por aí vai. Aí o que vai acontecer aqui? Beleza, tá cheio. Aí se eu liberar uma posição do buffer. Vamos liberar uma posição do buffer. É 1080. Observa aqui. Então, a impressão é que a gente não zerou que a gente tem, não é? Mas não é bem isso que acontece. É que é o seguinte: quando eu movimento aqui, quando eu jogo esse valor para zero, ou seja, libero a posição do buffer, lá embaixo ele decrementa isso daqui que estava em 7, ele cai para 6. Quando ele cai para 6, tem um comparador aqui em algum lugar. Ele pega, ele desabilita, esse cara aqui vai para 0. Aí ele vem aqui e faz um movimento. Por quê? Porque ele caiu, aí eu fiz um movimento. Certo? Então, enquanto o buffer estiver cheio, eu vou ficar desabilitando aqui, porque você vai ver que ele vai jogar todos esses caras lá para cima, até aparecer 0. Enquanto tiver alguém aqui, tá? Ele vai mover. Depois é que ele vai liberar. Moveu. 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 Ah, agora ele liberou. Por que agora ele liberou? Porque eu tranquei a entrada. Tranquei a entrada por quê? Porque ele reconheceu que era 0, entendeu? Ele pegou duas posições iguais. Aqui, ó. 0 era igual, não houve mudança, que a anterior era 0, depois era 0, porque tem tudo 0 aqui. Ele não liberou essa função. Se ele não liberou essa função, ele não vai fazer o decremento. Então agora eu posso até zerar. Aqui, ó. Então 80, né? Agora vai funcionar. Agora ele está liberando o buffer. Certo. Agora, de novo, quando eu começar a colocar aqui outros valores, que ele vai perceber aqui que houve a mudança, ele vai começar a incrementar e ocupar novamente o buffer. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Isso aqui às vezes acontece. Encheu novamente, agora começa tudo a subir. Aqui. Na outra, aqui tudo bem, é uma forma de funcionamento. Você vê que passou um 0 aqui, eu tinha aquele problema da primeira função. Foi por isso que na outra rotina eu coloquei aqui um incremento automático. Quem move a fila? Aqui. É só o M87. O M87, quem ele é? É esse cara aqui que fica pulsando. Quando o buffer não está cheio, ou quando eu não estou no ajuste da primeira posição. Ele pega e faz esse movimento. Por quê? Porque dentro da minha lógica, quando eu tinha 0,
a minha subrotina às vezes ela travava, mas eu perdia uma posição de decremento em função da saída do buffer, que o buffer não caía. Então eu começava a ter zero, então eu coloquei uma fila que anda automaticamente. Mas quem anda automaticamente? Esse cara aqui não, quem anda automaticamente é aqui, ó. Ele fica sempre movimentando. A gestão aqui do índice fica da mesma forma. Tá? Essa é a diferença entre uma e outra. Foi uma maneira que eu adotei. E vi também que quando eu tinha um tempo menor para aquela movimentação da fila, eu tinha um desempenho melhor na minha aplicação. Certo? Mas o que eu quis mostrar é que é o seguinte, independente do que você queira fazer, é possível tranquilamente você fazer uma gestão de fila usando o Delta. Tá? Como você vai fazer isso? Dependendo da sua aplicação, é só colocar as ferramentas que tem disponível. Tá? Tem outras ferramentas disponíveis para trabalhar com deslocamento de registro. É que essa daqui já foi o suficiente para que eu pudesse demonstrar o funcionamento de uma fila. Não sei se eu cheguei a falar também. Aqui eu estou fazendo uma associação de um índice a uma memória. Essa função de associar um índice a uma memória, ela vai depender da versão do firmware do seu CLP. No caso, se eu estou usando aqui o simulador, mas a rotina foi feita por um SS2. Minha versão é 3.84, se eu não me engano. Funciona normalmente, que eu testei nele. Mas eu testei no SX2, você tem que ter a versão do firmware superior a 20, a 2.0, desculpa. E o meu era 1.0, então ele dava um erro na hora que eu tentava usar esse tipo de função. Ele dava função não suportada. Aqui, no caso da memória, no caso do registro, ele funciona normalmente. Então, se você na sua aplicação tiver que fazer esse tipo de associação, você fica atento quanto à versão do firmware. No mais, acho que é só. Tá? Obrigado.